Boa noite. Em nome do Conselho Municipal de Saúde de Gravataí, saudamos a todos os presentes e aos amigos que estão nos prestigiando através da internet, os conselheiros, os militantes do SUS, a comunidade em geral. A equipe de apoio da Câmara de Vereadores e o nosso convidado nesta primeira das 7 audiências públicas que serão realizadas com os candidatos a prefeito de Gravataí. Nessa oportunidade, refletimos sobre a necessidade de lutar pela preservação dos serviços a partir da Constituição de 1988 e pressionar pela criação de meios de financiamento próprios para a saúde. Muitas lutas serão necessárias para impedir retrocessos no SUS e na saúde da população. Como exemplo, citamos a PEC 01 de 2015, a PEC 241 de 2016 e a Portaria 1486 de 2016. Destacamos a necessidade de incentivar a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde, conforme a Lei 8142, de 28 de dezembro de 1990, a Lei 8080, de 19 de setembro de 1990, que prevê a definição e os mecanismos de controle, avaliação e fiscalização das ações e serviços de saúde. Quanto ao Conselho, a lei define que deve ter o caráter permanente e deliberativo, que atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde, na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera de governo. Ainda nos dias de hoje, muitos vereadores e prefeitos que se elegem fazendo papel de fura-fila, facilitando para alguns fichas de consultas, autorizações para internação, exames e transporte de doentes, fazendo parecer assim que precisamos de um gestor bonzinho e não um gestor sério que faça cumprir a lei. O Conselho vem buscando incrementar e aperfeiçoar o relacionamento sistemático com os poderes constituídos, com o Ministério Público, Judiciário e com o Legislativo, com os demais conselhos do município, meios de comunicação aqui também presentes, bem como os setores relevantes não representados nos conselhos. Considerando que a saúde é um tema central de debate eleitoral, o Conselho de Saúde deliberou no dia 17 de agosto de 2016 perpetuar esta ação já promovida em 2012, com a finalidade de viabilizar a apresentação pública das propostas de governo para a saúde, assim como a assinatura de um termo de compromisso com a saúde pública, a qual será registrada em cartório e encaminhada ao Ministério Público. O Conselho Municipal de Saúde de Gravataí, aqui representado pela Comissão Organizadora das Audiências Públicas, Esmeralda Nascimento Silva, Altair Machado, Carlos André, Jaime Brás, Marlene dos Santos, Marco Antônio, agradece à equipe de apoio técnica da Câmara de Vereadores, nas pessoas da senhora Hélia Eufrásia, Tereza Azambuia e Cristiano Quadros. Declaramos, assim, iniciada essa audiência pública, passando a palavra ao coordenador da comissão organizadora. Por favor, Altair. Acho que todos estão. Bom, boa noite a todos e a todos, em especial nossos conselheiros e assistentes,
o nosso pessoal aí que nos assiste no Brasil inteiro via internet, pessoal de Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Alagoas, velhos companheiros aí de luta, que a gente encontra seguido pela estrada aí, né? Vamos então pedir para que o nosso mediador, o Jaime, nos leia o regulamento. Regulamento das audiências públicas com os candidatos à Prefeitura Municipal de Gravataí 2016. Capítulo 1. Artigo 1º. As audiências públicas serão com os candidatos à Prefeitura Municipal de Gravataí 2016, convocadas pelo Conselho Municipal de Gravataí na reunião ordinária de 17 de agosto de 2016, com o seguinte tema: o fortalecimento do SUS, o controle social e a eleição municipal Gravataí 2017-2020, em acordo com a resolução TSE 23456, de 31 de dezembro de 2015. Artigo 2º. Tem como iniciativa do Conselho Municipal de Saúde contribuir com a sociedade organizada e a comunidade na discussão pública em defesa da saúde pública, no direito humano à saúde e no comprometimento dos candidatos à Prefeitura com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. Artigo 3º. As audiências públicas com os candidatos que estão concorrendo à Prefeitura Municipal de Gravataí 2016 serão realizadas nos dias 2, 9, 12, 14, 16, 21 e 23 de setembro de 2016 na Câmara Municipal de Vereadores. Artigo 4º. As audiências públicas serão realizadas nos seguintes horários: das 19 às 20h40. Artigo 5º. As audiências públicas terão 5 eixos temáticos de perguntas para os candidatos. As assinaturas do termo de compromisso com a saúde pública aprovada pelo Conselho. Artigo 6º. Dos eixos temáticos de perguntas e o termo de compromisso são: 1. Os 3 níveis da atenção. As questões de saúde estão relacionadas à atenção básica, média e alta complexidade. Qual o vosso entendimento em relação à garantia de acesso aos gravataienses no atendimento resolutivo e efetivo dessas questões? 2. Recursos humanos. Considerando que os recursos humanos exercem um caráter importante, representando um elo imprescindível no desenvolvimento e implantação das políticas de saúde, qual a sua proposta para a valorização e qualificação dos trabalhadores em saúde? Qual o modelo de gestão defendido pelo candidato? Controle social. 3º, controle social. Considerando, conforme previsto na legislação do SUS, que reconhece o Conselho Municipal de Saúde sendo um órgão fiscalizador e deliberativo, qual o seu entendimento da participação do Conselho na gestão do SUS no município e como fortalecer e estruturar esse importante órgão representativo na cidade de Gravataí? 4º, financiamento. A previsão orçamentária municipal no PPA 2017-2021, qual será para a saúde, qual será a prioridade da sua gestão? Como fará para que o orçamento dê conta da demanda da saúde da população? 5º, a saúde e as outras políticas intersetoriais. Considerando que o conceito de saúde é igual à qualidade de vida, garantida através das políticas públicas, no geral, como educação, assistência social, meio ambiente, entre outras, como sua gestão tratará as questões voltadas ao saneamento, meio ambiente e demais políticas públicas, sendo que o impacto dessas interfere na vida e saúde dos gravataienses? Artigo 7º. Serão garantidos os convites das audiências públicas para os candidatos que estão em disputa da Prefeitura Municipal de Gravataí nas eleições municipais de 2016, para entrega e apresentação do plano de governo relacionada, assim como a assinatura do termo de compromisso com a saúde pública no município. No seguinte cronograma, quadro abaixo. Dia 2 de setembro de 2016, Dr. Levi Melo, da coligação PSB-PRTB. Dia 9, Anabel Lorenzi, PTN, PEN, PSB, PSDB. 12 de setembro de 2016, Marco Aurélio Soares Alba, PMDB, PTB, PMN, Rede, PROS, PRB, PP, DEM, PSC, PV e PTC. 14 de 9 de 2016, Walter Amaral, PT. 16 de 9 de 2016, Sadal Maquino, PSTU. 21 de 9 de 2016, Rafael Link Moleque, PSOL. 23 de 9 de 2016, Daniel Bordignon, do PDT, Solidariedade, PCdoB, PTdoB, PHS, PSDC e PR. Parágrafo único.
A ordem foi estabelecida em sorteio realizado pela mesa diretora do Conselho Municipal de Saúde. Artigo 8º. O Conselho dará ciência ao Tribunal Eleitoral e à Brigada Militar quanto à realização das audiências públicas com prazo mínimo de 72 horas de antecedência. Capítulo 2º. Da participação dos candidatos. Artigo 9º. Todos os candidatos receberão convites para participar das respectivas audiências públicas por meio de ofício enviado pelo Conselho e contendo o regulamento e o cronograma das audiências, a programação das atividades e o termo de compromisso. Artigo 10º. No caso do candidato a prefeito estar em possibilidade de participar das audiências públicas conforme o cronograma, deverá comunicar a comissão organizadora do Conselho para análise. Artigo 11º. O Conselho somente reconhecerá candidatos à Prefeitura os que, julgando o registro, permanecem aptos ou se indeferido que estejam sob júdice. Artigo 12º. Cada candidato poderá contar com, no máximo, 3 assessores durante suas respectivas audiências públicas. Capítulo 3º. Dos demais participantes. Artigo 13º. As audiências públicas serão abertas à comunidade, entidades sociais, autoridades públicas e imprensa. Artigo 14º. O número de participantes terá como base a capacidade instalada no plenário da Câmara de Vereadores de 300 pessoas. Artigo 15º. É assegurada a presença da imprensa local. Capítulo 4º. Da organização. Artigo 16. As audiências públicas com os candidatos à Prefeitura Municipal de Gravataí terão uma comissão organizadora eleita pelo Conselho. Artigo 17º. A comissão organizadora contará com um coordenador. Artigo 18º. Essa comissão tem o compromisso de assegurar o convite a todos os candidatos e zelar para o cumprimento desse regulamento e a resolução. Artigo 19º. A comissão organizadora definirá e elegerá um mediador e um facilitador para conduzir os trabalhos da mesa. Artigo 20. A programação de horários e atividades das audiências públicas do dia 2, 9, 12, 14, 16, 21 e 23 de setembro de 2016 está definida na seguinte forma. 19 horas. Abertura dos trabalhos, presidente do Conselho Municipal de Saúde. 19h05. Leitura do regulamento pelo mediador da mesa. 19h10. Apresentação pessoal do candidato. 19 horas e 16 minutos. Abertura de perguntas dos eixos temáticos. 19 horas e 46 minutos. 4 perguntas de 2 minutos e 5 minutos para cada resposta. 20h30. Leitura e assinatura do termo de compromisso. 20h40. Encerramento. Capítulo 5º. Dos trabalhos da mesa. Artigo 21. A dinâmica dos trabalhos da mesa será a seguinte. A. O coordenador da mesa solicitará à comissão organizadora a leitura do regulamento. B. O mediador realizará o controle do tempo da fala do candidato. C. O candidato terá um tempo de 6 minutos de fala para a sua apresentação pessoal e 6 minutos para a resposta de cada eixo temático. Ao final das respostas temáticas, será aberto para 4 perguntas de 2 minutos cada dos presentes. O candidato terá 4 minutos para responder cada pergunta. D. O candidato que ultrapassar os 6 minutos de fala será advertido pelo mediador para que conclua sua fala em 30 segundos. E. O candidato deverá responder às perguntas do eixo manifestando-se de forma não ofensiva, respeitosa, evitando ataques pessoais com os demais participantes e procurando manter o assunto em pauta de forma objetiva, breve e clara. F. O candidato que agir de forma ofensiva e desrespeitosa poderá ser advertido verbalmente pelo mediador para que se atenha ao tema proposto. G. Caso o candidato persistir em fazer manifestações ofensivas, poderá ser penalizado tendo o direito de fala interrompido compulsoriamente pelo mediador. H. O coordenador assegurará que não será permitida a manifestação do plenário. I. Não será permitida a fixação de faixas ou cartazes no plenário ou distribuição de material de campanha durante as audiências. J. Havendo manifestação de participantes no plenário, estes serão convidados a se retirar pela comissão organizadora. Persistindo, será compulsoriamente expulso pelo segurança do estabelecimento. K. Ao final das respostas ao público, o candidato será convidado a assinar o termo de compromisso com a saúde pública 2017-2020. L. Assegura-se ao coordenador o questionamento pela ordem, a critério de qualquer dos presentes não estejam cumprindo o regulamento. M. Será permitido ao coordenador interromper os trabalhos em 5 minutos, caso julgar necessário.
Capítulo 6. Das disposições transitórias e finais. O plenário do Conselho Municipal de Saúde é soberano para aprovar o presente regulamento. Artigo 23. Todas as audiências públicas serão gravadas. Artigo 24. A assinatura do termo de compromisso, anexo 1, será registrada em cartório e encaminhada ao Ministério Público e amplamente divulgado nos veículos de comunicação. Artigo 25. Poderá ser permitido até 10 minutos de atraso do início da abertura dos trabalhos e 10 minutos para encerramento das atividades. Artigo 26. Os casos omissos nesse regulamento serão resolvidos pela comissão organizadora. Artigo 27. Este regulamento entra em vigor na data de sua publicação. Esmeraldo Nascimento da Silva, presidente do Conselho Municipal de Saúde. Comissão organizadora: Altair Machado, Carlos André Kohlhaus, Jaime Braz Bianchim Ziegler, Marlene dos Santos Espíndola, Flávia Schumacher Kohlhaus, Esmeraldo Nascimento da Silva e Marco Antônio de Oliveira de Almeida. Gravataí, 17 de agosto de 2016. Bom, nesse momento, então, eu convido o candidato, o Dr. Levi, tem 6 minutos livre para a sua fala, depois mais 30 minutos para responder os eixos que foram encaminhados via documento. Boa noite a todos os presentes. Boa noite ao presidente da comissão, Esmeraldo, Altair, Marco Antônio, Marlene, nossos velhos conhecidos, já que de 2007 a 2009 eu fui conselheiro aqui do Conselho Municipal de Saúde, né, naquela época representando a SIGRA pela Clínica Milenário. Bem, vou fazer uma breve apresentação a respeito do meu histórico. Eu sou nascido e criado na fronteira oeste, em Uruguaiana. Nasci em 1965, então tenho 51 anos de idade, e saí de Uruguaiana aos 16 anos. Sempre estudei em colégio público. Minha mãe era uma professora estadual, vice-diretora do colégio estadual onde eu estudava em Uruguaiana. E meu pai era um funcionário público do Ministério da Fazenda. Acabei o colégio terceiro ano do segundo grau, naquela época, aos 16 anos, e vim cursar faculdade em Porto Alegre com a intenção de retornar para minha cidade natal após o término. Entrei na medicina da URGS em 1983 e, ao final, em 89, entrei na residência médica de cirurgia no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, nos anos de 90, 91 e 92. Já nesse período, enquanto estudante do ensino médio, naquela época, segundo grau, participava de movimentos estudantis, fui líder da turma no primeiro, no segundo e terceiro ano do ensino médio, o que, sobre certo aspecto, até gerava algum problema, sendo minha mãe vice-diretora de um colégio, na época da ditadura e na fronteira oeste, mas tudo se resolvia. Fui vice-presidente do Centro Acadêmico de Medicina da URGS, Centro Acadêmico Centenário, Centro Acadêmico Sarmento Leite. Participei dos movimentos da UNE, na época, de vários movimentos estudantis. Participei de muitas passeatas na Salgado Filho, Borges de Medeiros, bati panela e corri atrás em relação à ditadura, que finalmente acabou. Mas, então, 90, 91, 92, por que de eu estar em Gravataí? Por esses acasos do destino. Sendo eu residente do Hospital de Clínicas em Porto Alegre, nós passamos como estagiários no Hospital de Pronto-Socorro. E eu, então, como estagiário no Pronto-Socorro, fui convidado por um colega cirurgião para vir prestar um plantão em cirurgia no Hospital Dom João Becker. Fiz 1, 2, 3 plantões e eu disse: o plantão é teu, assume e te vira. E aí, no final de 91, eu vim efetivamente trabalhar em Gravataí, fazendo plantões em cirurgia no hospital, atendendo eminentemente pelo SUS. Em 92 eu ainda era residente, estava no terceiro ano de residência, fazia plantões em Gravataí e residência junto. Na época, nós não tínhamos mais cirurgiões no hospital, porque os cirurgiões da época estavam praticamente aposentados e tinha um colega que havia sido suspenso das atividades no hospital.
Então, nós não tínhamos cirurgiões no Hospital da João Becker, o que dificultava o atendimento cirúrgico. Os pacientes necessitavam atendimento, eram encaminhados por ambulância para Porto Alegre. Se precisava cirurgia, ficava por lá. Se não precisava, voltava. Então, em 92, nós criamos o sobreaviso da cirurgia no Hospital da João Becker, onde era eu e eu, 7 dias por semana, 30 dias por mês, onde me chamavam e eu vinha. Várias vezes vim, 3 vezes a Gravataí para atender pacientes, porque eu morava em Porto Alegre, fazia residência ainda, varei algumas noites operando naquela época no Hospital da João Becker. De 95 a 2000, eu fui diretor do hospital, diretor do corpo clínico do hospital. Nós tínhamos muita dificuldade na época em relação ao pós-operatório de pacientes de grande porte. Quando nós conseguimos atender e encaminhá-los para Porto Alegre, principalmente os pacientes baleados, acidentados, esfaqueados, isso se resolvia. Mas quando nós não conseguíamos encaminhá-los, nós tínhamos que operá-los no hospital e dar o atendimento adequado. E por várias noites nós atendíamos o paciente, terminava a cirurgia 3, 4, 5 horas da manhã, e nós não tínhamos uma UTI para atendimento desses pacientes. Nós não tínhamos um banco de sangue adequado no Hospital de João Becker, né, e tínhamos essa dificuldade. Finalmente, em 99, junto com a direção do hospital, e eu, então, diretor do corpo clínico, nós conseguimos trazer a UTI adulto para o hospital, o que foi uma grande melhora, com 10 leitos de internação na UTI. Queríamos a UTI pediátrica e neonatal, e até hoje temos essa dificuldade de não termos UTI pediátrica e neonatal, numa cidade que tem um hospital de 140 leitos, mas que tem 300 mil habitantes. Depois disso, sempre participei muito da política médica. Fui presidente da Associação Médica de Gravataí, presidente da Associação Hospital Vale do Gravataí, fui coordenador do regional da Unimed, aqui em Gravataí, de 2004 a 2007, depois eleito pelos colegas, de 2007 a 2009, conselheiro fiscal da Unimed Porto Alegre. Em 2008, fui eleito vereador pelo PMDB, fui o 5º vereador mais votado na época, com 3.057 votos, na única eleição que eu havia participado até então, né, na parte política. Fui vereador de 2009 a 2012. Um minuto. Em 2009, ainda participava do conselho, mas aí mudou a regra, não podia mais ter membros eletivos aqui no conselho, eu abri mão do conselho, né, e, infelizmente, parece que a sigla não indicou ninguém desde então para participar do conselho. Mas aqui estou. Fui vereador, fui candidato a deputado estadual federal em 2010, candidato a deputado estadual em 2014 e agora candidato a prefeito. Sou médico e, como isso, sempre a área de saúde certamente será uma das prioridades em relação ao nosso plano de governo. Bom, vamos falar, acho que deu 6 minutos. Vamos falar um pouquinho a respeito do nosso plano de governo. Nesse momento, o senhor tem 30 minutos. Tá ok, obrigado, Altair. Nós temos nosso plano de governo baseado em 14 diretrizes, que estão aqui no quadro. No 6º é a saúde da população, que é isso que nós vamos falar um pouquinho hoje dentro do Conselho. E aí vem as perguntas, os 3 níveis de atenção. Eu vou repetir as perguntas até para o público poder entender e para poder ficar gravado, né, já que está sendo gravado. Já foi falado pelo secretário, né, mas não custa a gente repetir as questões para entender a resposta. Foram 5 perguntas. A primeira pergunta, os 3 níveis de atenção. E nessa pergunta eu vou levar talvez um pouquinho mais do que os 6 minutos, mas eu prometo que nas outras eu compenso com menos tempo, porque é uma área muito específica, é o principal assunto, certamente, da nossa cidade, que é a unidade básica, secundária e terciária. Então, os 3 níveis de atenção. As questões de saúde estão relacionadas à atenção básica, média e alta complexidade. Qual o vosso entendimento em relação à garantia de acesso aos gravateenses no atendimento resolutivo e efetivo dessas questões? Bem, aqui nós temos um quadro onde mostra certamente o que é a saúde em Gravataí, né? Para quem está nos assistindo pela internet, talvez consiga ver o quadro, mas para quem não está só ouvindo, nós temos um quadro onde mostra toda a regulação de saúde do nosso município. Né? E o principal é o cidadão. Esse que é o mais importante da nossa gestão. Qual é a nossa intenção, então, em relação à atenção básica? Consolidar o processo das redes de atenção à saúde, a rede cegonha, psicossocial, doenças crônicas e urgência e emergência,
com o objetivo de acolher o cidadão de forma integral e humanizada. Efetivamente, implantar um processo de informatização integrada que permita o teleagendamento, a agilidade dos encaminhamentos, a qualificação nos fluxos e da comunicação interna, fornecimento de informações para o planejamento das ações e o monitoramento do resultado final, que é a qualidade do atendimento dos nossos cidadãos. Cabe dizer, nesse momento, que em 2010, sendo eu vereador, há uma lei de minha autoria que permitia o teleagendamento das consultas médicas para as consultas nos postos de saúde. Essa lei foi aprovada na Câmara de Vereadores no ano de 2010, no entanto, foi aprovada por unanimidade dos vereadores da época, no entanto, essa lei foi vetada pela então prefeita Rita Sanco e não foi colocada em atuação. Era um programa para poder permitir o teleagendamento das consultas médicas, que hoje o governo Marco Alba anunciou que vai colocar em atuação. No ano de 2011, o Jairo Jorge, aqui do ladinho em Canoas, implantou um sistema de teleagendamento das consultas médicas para todos os postos de saúde. São 40 pessoas atendendo o telefone, num 0800, o que faz com que não exista mais a necessidade das filas, o que existe hoje em Gravataí, e que poderia ter sido resolvido com essa lei de minha autoria do ano de 2010, que infelizmente não foi colocada em atuação, talvez por eu ser vereador de oposição da época. Mas são coisas passadas que a gente vai colocar em implementação quando for governo. Em relação à atenção básica, pretendemos hoje, Gravataí tem 55% de estratégia da saúde da família. No planejamento inicial do governo Marco, a ideia era se atingir 75%. Não conseguiu, assim, até então, se atingiu 55%. Mas a nossa ideia é que nós consigamos ampliar a estratégia da saúde da família para 85% da cidade, o que vai ser um grande ganho para todos os cidadãos. Precisamos fazer a reforma e a manutenção das unidades de saúde, utilizando principalmente os recursos do PEMAC, que é o Plano Nacional de Melhoria de Acesso e de Qualidade. Precisamos ter o NASF muito próximos a nós. O NASF é um apoio especializado com médicos, que é o núcleo de apoio de saúde da família, para fazer com que haja uma integração do cidadão com a Secretaria de Saúde, com as necessidades que o cidadão precisa. E principalmente uma qualificação em relação à logística dos materiais, de forma, por exemplo, não falte mais vacina nos postos de saúde, não falte mais medicações nos postos. Isso é uma necessidade. Isso é uma questão de gestão, é uma questão de organização, e que a Secretaria de Saúde e o Executivo têm que implementar e fazer funcionar adequadamente. Isso nós queremos fazer. Em relação à urgência e emergência, nós temos o PAN 24 horas, que é o SUI, Serviço de Urgência e Emergência, o Pronto Atendimento Médico, que vai ser desmembrado, certamente, logo, em duas UPAs. A UPA na 75, ali na Coab C, e a UPA da Morada do Vale. E temos a SAMU, o nosso Serviço de Atendimento Médico de Urgência. O PAN provavelmente será transformado em algum outro atendimento, e isso nós queremos ver, talvez levarmos a Policlínica Municipal para lá, que amplia o atendimento da Policlínica nas áreas de especialidades, né? Mas o atendimento de urgência e emergência, que hoje é feito no SUI, ali da CIS Brasil, da Avenida Brasil, vai ser desmembrado para duas UPAs, uma na Coab C e outra na Morada do Vale. Isso já está definido pelo atual governo e vai ser mantido. Mas, então, nós temos que implementar efetivamente as UPAs da Coab C da Morada do Vale em substituição ao PAN 24 horas. Nós temos que qualificar a manutenção das estruturas, veículos, equipamentos e materiais do SAMU, que é uma necessidade que nós temos hoje. Nós temos ambulâncias com algumas dificuldades e somente uma equipe médica de transporte. E qualificar as condições de trabalho do serviço de urgência e emergência, principalmente relacionados à área de segurança. Em relação aos serviços especializados de diagnose, ali nós temos todos os serviços especializados, as prestações de serviços ambulatoriais de média complexidade e a Central de Regulação Municipal. Pretendemos, então, fazer uma qualificação do complexo regulador, estabelecer uma oferta equilibrada de serviços especializados de diagnose de acordo com a demanda e ampliar o número de especialidades oferecidas na policlínica. Hoje, por exemplo, nós não temos gastroenterologista na policlínica. Nós tínhamos um que foi deslocado para atendimento na área de patologia. É um doutor em fígado, né? Mas, infelizmente, nós não temos hoje um gastroenterologista. Nós não temos reumatologista,
nós não temos endocrinologista, nós precisamos colocar esses médicos no atendimento da policlínica para ofertar adequadamente à comunidade. Vamos buscar essas especialidades para poder suprir esse atendimento no nosso município. Em relação aos serviços hospitalares, bem, isso eu posso falar de carteira, afinal de contas, eu tenho 25 anos de atuação dentro do Hospital do João Becker. Quando eu comecei aqui a trabalhar em Gravataí, o Hospital do João Becker era um pouco menor, tinha 96 leitos. Hoje o Hospital do João Becker tem 140 leitos de internação, dos quais 115 são para atendimento do SUS. Nós tínhamos uma população de 110, 120 mil habitantes, e hoje nós temos uma população de 300 mil habitantes. O hospital cresceu muito pouco, e a demanda de atendimento cresceu 3 vezes, pelo menos, o que era necessário. Nós temos os serviços qualificados dentro do hospital, mas nós temos um calcanhar de Aquiles, que é o serviço de atendimento da emergência, que não tem condições de suprir a necessidade da população de Gravataí. Hoje, nós deveríamos ter, segundo a Organização Mundial de Saúde preconiza, para uma cidade de mais de 100 mil habitantes, 2,5 a 3 leitos hospitalares para cada 1 mil habitantes. Fazendo um cálculo rápido, 3 leitos para cada 1.000 habitantes, 300 mil habitantes, nós deveríamos ter hoje, em Gravataí, uma oferta de 900 leitos de internação. Nós temos 140. Minha cidade natal, Uruguaiana, que tem 120 mil habitantes, tem 2 hospitais. Santo Ângelo, cidade do colega Dr. Rebelato, que está aqui na assistência, 80 mil habitantes, tem 3 hospitais. E Gravataí, uma cidade da grande metrópole de Porto Alegre, com 300 mil habitantes, tem somente um hospital. E isso é uma necessidade que nós temos que buscar. É uma briga que eu tenho lá, desde a época que eu fui presidente da Associação Médica de Gravataí e da Associação Hospital Vale do Gravataí, que nós queríamos a implementação de um novo hospital na cidade. Na época, em 2004, nós conseguimos uma parceria com o Hospital Moinhos de Vento para fazermos uma parceria público-privada. Era uma época eleitoral, o então deputado estadual e candidato a prefeito, Sérgio Stasinski, participou dentro da sede do Moinhos de Vento de algumas reuniões. Participamos aqui de algumas reuniões junto ao atual candidato do PT, Walter Amaral, que era secretário de administração, para conseguirmos implementar o Moinhos Vale do Gravataí. Conseguimos aprovar na Câmara de Vereadores uma sessão diária, aqui na estrada Estácio Lino dos Santos, quem vai em direção ao Rincão da Madalena, só que havia sido programado e acordado um espaço de 40 mil metros quadrados, dos quais 20 mil era da Associação Antônio Vieira e 20 mil seriam de áreas da Prefeitura, por um período de 99 anos, com uma permuta de 5 a 15% de gratuidade. No entanto, o que foi aprovado na Câmara de Vereadores na época foi 20 anos, e não os 99 anos, e uma permuta de serviços de 25%. O que não tinha sido acordado, o que fez o Moinhos, então, recuar na época em relação à parceria. Nós tínhamos, inclusive, já conseguido um financiamento junto ao Banco de Desenvolvimento do Extremo Sul. Eram 40 milhões de reais na época. Em 2005, nós conseguimos ainda reverter na Câmara de Vereadores, através do então vice-prefeito Décio Becker, foi aprovado a sessão diária, mais os 5 a 15% de permuta e mais os 99 anos, porém, quando voltou para a mesa do então já eleito prefeito Sérgio Stasinski, ele não assinou a sessão diária e o Moinhos desistiu da parceria. Imaginem o que seria se nós tivéssemos hoje um hospital na entrada do Rincão da Madalena, o que teria mudado no entorno daquela comunidade. Seriam 12 anos de implementação de um hospital que nós, infelizmente, não temos e perdemos. Temos que trazer um hospital novo para Gravataí. Isso faz parte do nosso plano de governo. Não custa dizer que no então PPA do governo Tarso Genro existia uma definição e valores destinados ao projeto de execução de um hospital aqui em Gravataí. No governo do Acimar, o governo que foi aquele de 1 ano e pouco, foi discutido, junto com 7 municípios, Taquara, Santo Antônio, Glorinha, Viamão, Alvorada, Cachoeirinha e Gravataí, a implantação de um hospital público regional aqui na cidade de Gravataí. E, infelizmente, após a eleição de 2012, tudo isso se perdeu entre os dedos. Nós perdemos o hospital que estava para vir para cá,
perdemos todo o dinheiro que havia sido previsto no PPA estadual, havia a previsão de uma implantação do hospital pelo então candidato Marco Alba, fazia parte do plano de governo dele, e nesses 4 anos de governo não se ouviu mais falar do hospital. Faz parte do nosso plano de governo trazermos o hospital para cá, através de uma parceria público-privada, e nós temos pessoas interessadas e grupos interessados em fazer um hospital em Gravataí. Mas isso depende muito de projetos, de investimento. E, certamente, 4 anos de governo talvez não sejam suficientes para se conseguir começar a construir o hospital. Mas nós queremos fazer em Gravataí. E isso não é promessa de governo, é uma necessidade que Gravataí tem. Lá, desde 2004, nós estamos brigando por isso. Então, nós precisamos estabelecer o processo para a construção de um novo hospital, através de uma parceria público-privada, com o objetivo de ampliar o acesso de serviços de média e alta complexidade. E aí eu falo, então, dos PPAs municipal e PPA estadual. Nós precisamos qualificar os serviços ofertados pelo Hospital Dom João Becker. O Hospital Dom João Becker hoje tem serviços de excelência, por exemplo, na área de cardiologia. Nós temos oncologia em Gravataí. Só que esses serviços não são autorizados pelo Ministério da Saúde, então não tem atendimento em cardiologia e em oncologia para o Hospital Dom João Becker. Muito obrigado. E essas especialidades são referenciadas para Porto Alegre, já através de um acordo estadual. Nós precisamos também qualificar o acesso à alta complexidade nos municípios de referência, basicamente a Porto Alegre, a partir da participação permanente dos fóruns de discussão regionais. Segunda pergunta, recursos humanos. Considerando que os recursos humanos exercem um caráter importante, representando um elo imprescindível no desenvolvimento e implantação das políticas de saúde, qual a sua proposta para a valorização e qualificação dos trabalhadores em saúde? E qual o modelo de gestão defendido pelo candidato? Bom, precisamos falar um pouquinho a respeito do estabelecimento de um processo de discussão permanente com os trabalhadores. Há essa necessidade de que nós, governo, participemos juntos com os trabalhadores através de um processo, porque muitas vezes o executivo não sabe de coisas que estão acontecendo, mas que os trabalhadores nos trazem essa informação. Então, quando a gente está de um lado, pensa de uma maneira, e parece que quando a gente está do outro, deixa de pensar. Não, nós queremos ter uma aproximação muito próxima e ter um diálogo permanente com o Conselho Municipal de Saúde e com os trabalhadores do nosso município. Como eu disse, vamos lá, eu sou filho de uma professora estadual e de um funcionário público federal. Eu acredito no funcionalismo público, diferente de outros. Precisamos implementar também uma mesa de negociação permanente, e é isso que a gente quer dizer, através dos servidores da Secretaria de Saúde, da Secretaria da Fazenda e do Controle Social, que é o nosso Conselho Municipal de Saúde. Estabelecer ações que ampliem as condições de trabalho, ambiente e segurança. Maior ampliação disso. Fortalecer a política de educação permanente para os trabalhadores. Fazer qualificação dos nossos trabalhadores. E como informação, a folha mensal da Prefeitura hoje, funcionalismo público, é 18,4 milhões mês, o que dá 46% da receita. E só na área de saúde são 5,5 milhões, o que dá 52% do orçamento para a área de saúde. É mais de metade é gasta só com o funcionalismo. Controle social. É o que nós estamos aqui, né? Considerando, conforme previsto na legislação do SUS, que reconhece o Conselho Municipal de Saúde, sendo um órgão fiscalizador e deliberativo, qual o seu entendimento da participação do Conselho na gestão do SUS no município e como fortalecer e estruturar esse importante órgão representativo da sociedade de Gravataí? Nosso controle social. Nós temos que atender uma legislação existente, que é a legislação relacionada ao controle social, que é a Lei 8.142, e as resoluções do Conselho Nacional e a Lei Municipal 2.893 de 2009. Nós precisamos fazer a homologação das decisões do Conselho baseadas numa legislação já existente. Vamos manter uma relação permanente e transparente com o Conselho Municipal em relação ao planejamento, execução e fiscalização das ações relacionadas à saúde. Vamos qualificar as ações dos conselheiros através de ações de educação permanente. E vamos divulgar para a comunidade a atuação do controle social, então o Conselho Municipal de Saúde, junto conosco, sua importância e responsabilidades, bem como dos direitos e deveres do cidadão em relação à saúde. 4. Financiamento. Esse é o calcanhar de Aquiles hoje na saúde do Brasil.
onde vamos achar o dinheiro? Onde foi o dinheiro e onde se perdeu no ralo? A previsão orçamentária municipal no PPA de 2017 a 2021 para a saúde será prioridade em sua gestão? Sim. Como fará que o orçamento dê conta da demanda de saúde para a população? Vamos ter que fazer bastante coisa. Aqui cabe uma informação que foram dados obtidos no Tribunal de Contas do Estado e no portal de transparência do município, para podermos justificar o nosso como conseguir dinheiro. Há 2 anos, o município mantém a mesma aplicação de recursos próprios. Foi 81,4 milhões em 2014 e 83,3 milhões em 2015. E 2016 está próximo disso. O total do orçamento executado em 2015 foi de 143,5 milhões, sendo que a despesa com o pessoal em 2015 foi de 71,3 milhões. A projeção para 2017, com o reajuste recentemente aprovado, uma lei de reajuste mês de agosto, creio eu, há uma previsão, então, de um gasto de 77,3 milhões em relação a pessoal, só com pessoal, funcionalismo. A despesa contratada para o Hospital do João Becker hoje é de 38,8 milhões de reais. Isso tem que ser mantido e tem que se ampliar os serviços ofertados. Os recursos próprios para as demais ações são hoje 20 milhões, 29 milhões. E uma coisa importante, nós temos hoje um complemento do MAC, que é os serviços de média e alta complexidade, de 12 milhões de reais. No entanto, esse complemento que hoje Gravataí tem, não há previsão de garantia para o ano de 2017. Então, talvez nós percamos 12 milhões de reais na área de saúde, que hoje é uma complementação e que não está garantido que nós tenhamos a manutenção dessa complementação. Importante essa informação, porque são 12 milhões a menos para nossa área de saúde. Então, em relação diretamente ao financiamento, vamos manter a aplicação dos valores financeiros em ações e serviços públicos de saúde, nos patamares atuais, ampliando os serviços dentro do possível. Estabelecer processos de revisão dos contratos atuais, bancando a redução e a qualificação das despesas. Temos que fazer uma vistoria muito forte e frequente dentro dos contratos assinados. Estabelecer processo transparente, tendo o princípio da economicidade como principal parâmetro para as novas aquisições e contratações. Vamos buscar a qualificação e a busca dos recursos financeiros para investimentos no serviço de saúde. Atenção a programas dessa área de saúde em Brasília, isso é importante. Todos os novos programas que Brasília puder implementar, que nós possamos buscar mais recursos para a área de saúde, serão buscados. Nós estaremos atentos a novos programas da área, porque são dinheiros que hoje não há previsão, mas que nós, através de programas que nós possamos implementar, nós vamos conseguir trazer mais recursos, que é uma verba garantida, uma verba já que a gente chama da verba carimbada, não é o recurso próprio, porque hoje o recurso próprio é uma coisa que, infelizmente, está muito pouco. E vamos ampliar as ações voltadas à redução da sonegação do ISS e do PTU e do recolhimento dentro dos prazos nesses impostos. Pergunta 5ª, a saúde e as outras políticas intersetoriais. Considerando que o conceito de saúde é igual à qualidade de vida, garantida através das políticas públicas no geral, como educação, assistência social, meio ambiente, entre outros, como sua gestão tratará as questões voltadas ao saneamento, meio ambiente e demais políticas públicas, sendo que o impacto dessas interfere na vida e saúde dos gravataenses? Bem, a intersetorialidade. A gente tem que voltar lá na primeira questão, que era a atenção básica, secundária e terciária da área de saúde, né? Onde a gente tratou, então, da importância do trabalho na rede e o trabalho em rede, onde cada um deve conhecer as suas responsabilidades e os fluxos de atendimento das demandas dos cidadãos. Temos que fortalecer o processo de comunicação e articulação entre todas as secretarias. Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social, Educação, Esporte, Cultura e Segurança Pública. Hoje, parece que as pessoas se falam por bilhetinho, né, por sinal de fumaça, porque às vezes uma secretaria faz uma coisa e a outra secretaria não participa e por aí vai. Hoje nós temos as secretarias todas distribuídas em locais diferentes e que, eventualmente, não têm o mesmo planejamento de ação
em conjunto. E nós vamos implementar programas de ação com metas, com objetivos, tal qual se faz numa empresa particular, onde, se não há o atingimento das metas, vai se ver o que aconteceu, e se aquela pessoa responsável não conseguiu, vai se ter que se trocar e se colocar pessoas com qualificação e adequadas para isso. E vamos também qualificar as ações de combate à dengue, chikungunya e zika vírus, através de ações conjuntas da vigilância sanitária com todos os órgãos envolvidos com o problema, observando as questões ambientais e de limpeza urbana que hoje contribuem para o aumento da proliferação do mosquito e da possibilidade de endemia que ainda ronda o nosso município. Bem, a minha apresentação basicamente era essa, era a tentativa de responder a 5 questões. Eu creio que eu consegui me manter no tempo adequado, né? E, como eu digo, nós queremos trabalhar juntos. Eu fui conselheiro, eu reconheço o trabalho do Conselho Municipal de Saúde, eu estive do lado de cá, né? Então, eu estando também do lado de lá, não há por que haver qualquer tipo de conflito, qualquer coisa que possa delimitar ou impedir o adequado trabalho entre o Executivo, entre o Conselho Municipal de Saúde e o nosso controle social. Nós estaremos sempre à disposição para o diálogo, sempre dentro do possível e sempre do que for permitido. Muito obrigado. Ok. Peço para o doutor se permanecer, né? Ou vai responder daqui. Agora a gente vai abrir para 4 perguntas, né? Que as pessoas terão 2 minutos para fazer a pergunta. E, segundo o regulamento, 4 minutos para a resposta, né? Então, está aberto 4 perguntas. O seu Antônio, primeiro. O JB, o segundo. Boa noite a todos e a todas. Boa noite ao doutor Levi. Seguinte, doutor, eu tive observando a sua explanação. Seguinte... Só um momentinho, seu Antônio. Quero dizer que fechou as inscrições, né? É o seu Antônio, o JB, o Medusa e a Marlene, ok? A sua explanação, e eu sei que o senhor vai, se eleito for, vai trabalhar em prol de toda a cidade. Mas eu, como faço parte, sou residente da Caveira, conselheiro lá da Caveira, eu entendo que é o seguinte, uma das regiões, se faz hoje todo esse planejamento e se vê que o beneficiamento de todo esse planejamento é do parque para cá, para morar, até morar no Vale. A região Caveira, ela é uma região que hoje, assim, ela sofre muito com a questão de saúde. Por quê? Porque ali existem comunidades distantes, tá? Os nossos postos de saúde chegam a um determinado horário e fecham, e aí, se algum problema que há, tem que ser trazido tem que ser vindo até 24 horas ou até o hospital. O seguinte, eu gostaria de perguntar assim, não querendo dividir Gravataí em 2, mas o que o senhor tem em mente para a região Caveira, em questão assim, eu entendo que hoje nós teríamos que ter, da ponte do parque para lá, pelo menos um posto de portas abertas, onde o socorro fosse mais rápido para as pessoas. Porque há comunidades ali tão distantes que, às vezes, as pessoas não têm nem como sair de lá e até chamarem uma ambulância SAMU, demora muito para o atendimento. Então, eu gostaria de saber o que o senhor tem em relação à questão da Caveira, né, na saúde. Ok. O senhor responde agora? Bom, faz parte do nosso planejamento, em relação aos postos de saúde, a ampliação de postos, chamados portas abertas, em algumas áreas da cidade, e não dividindo o Gravataí, sim, ampliando o atendimento. Porque o que acontece hoje? A mãe chega em casa às 6 horas da tarde, pegou um ônibus, desceu lá na faixa e caminhou 1 quilômetro para chegar em casa, lá no interior da 103, né? Vai em direção ao Xará, vai lá em direção ao Guadalajara, vai lá para dentro e às vezes tem que caminhar, né? Chega em casa, aí a vizinha que cuidou da filha todo dia disse, olha, tua filha passou com febre todo dia.
já dei medicação, não melhorou. O que tu faz? Aí ela vai chamar o vizinho, que sempre deu a carona. Aí o vizinho está fora de casa. E aí não tem mais o ônibus, não tem mais o transporte. E o que fazer para trazer ela para o centro de Gravataí? Já que depois das 18 horas nós temos só o SUI aberto e o nosso atendimento do hospital. Faz parte do nosso plano de governo, nós temos 4 pontos distantes, e aí a cidade, vamos pensar, Gravataí tem 500 km². Né? Aqui do lado do Cachoeirinha, que saiu de Gravataí, tem 44 km². Então, nós temos muita área em Gravataí. Mas em alguns pontos importantes da cidade, aí nós podemos citar pelo menos 4, que é São Judas Tadeu, Moradas do Vale, Morungava e arredores, e lá na Caveira, 103, 107, né, pegando ali então Xará, Guadalajara, e ali em direção à parte de trás da GM, nós tenhamos um atendimento nos postos ampliado até às 22 horas, com médicos, enfermeiros e o atendimento adequado. Por que não depois das 22? Bom, porque depois das 22 o número do atendimento é muito menor. Mas nós temos que ter a facilidade de que aquele cidadão que chegou em casa e que precisa de um atendimento para o seu filho, ou mesmo para si mesmo, possa ir em locais próximos da sua residência para poder ser atendido. Isso já existiu. O Barro Vermelho hoje está em reforma, que eu saiba. O pessoal está acampado lá, né? Estão literalmente acampados, estão numa... É uma tenda, não é nenhum... O médico está atendendo numa tenda, bom, é bem ventilado, essa é uma vantagem, né? Mas para a área de saúde é um problema, né? Mas então, assim, lá no 103, do Barro Vermelho, a intenção é ser um dos postos portas abertas. Na Morada do Vale, especificamente, com a abertura da UPA, lá da Morada, isso aí vai ser para meados de 2017, depois nós vamos ter que ver como é que a gente vai conseguir botar pessoal lá dentro, né, também. Porque uma coisa é tu abrir o serviço e outra coisa é tu colocar pessoal para atender. Tá? Na Morada do Vale, os postos não vão precisar ficar abertos, porque aí vai ter um atendimento 24 horas de urgência e emergência naquela região. Talvez, dependendo da situação, e isso talvez não seja para o próximo governo de 2017, nosso governo de 2017 a 2020, mas para um futuro governo de 2021, dependendo do andamento do atendimento das UPAs, possa se pensar numa UPA para aquela região. Entendeu? Só que a gente não pode dar um passo maior que a perna. Sabe que a gente se machuca, né? Cai e vai se machucar. Então, nós já temos 2 UPAs em Gravataí, que tem que se colocar elas em funcionamento, para poder melhorar o atendimento na área de urgência e emergência e a qualificação básica. Mas os postos lá da 103, da Morungava e do São Judas Tadeu vão ser mantidos abertos até as 22 horas para atender essa população. Ok. Deu. JB, 2 minutos. Candidato, tendo em vista aí a questão da dengue, da chikungunya e do zika vírus, qual a proposta a respeito dos agentes de combate às endemias e qual o seu posicionamento ao uso indiscriminado de agrotóxicos sobre a nossa sociedade para combater um vetor, já que a nossa sociedade é tão atacada por esses agrotóxicos via a alimentação, né, e nós temos esse detalhe. Qual é a sua visão sobre isso e qual é a sua proposta nesse caso? A vigilância sanitária de Gravataí, ela é um nível de excelência, até pode-se dizer, relacionada com outras da região metropolitana. Os agentes de combate à endemia tem que se tentar uma ampliação, porque a cidade está crescendo. E a dengue, chikungunya, zika vírus estão aí. Há vários locais que os agentes de combate chegam, mas que não conseguem entrar. E agora foi criada uma comissão de combate à dengue, onde, na realidade, as pessoas vão na casa, batem, não entram, não averiguam o que está acontecendo, né? Mas pegam o telefone, pegam o nome completo, o e-mail e vão embora. Bom, isso não é fazer combate à dengue, nem combate ao mosquito vetor. Nós temos que fazer o fumacê. Isso é necessário. Quando há um caso identificado de dengue, nós temos que buscar o local e aonde foi que essa pessoa foi depois disso. Exatamente para tentar bloquear o andamento
dessa doença. O agrotóxico nos fumacês é uma necessidade, mas ele não é uma coisa deletéria à saúde do trabalhador, nem deletéria à saúde do cidadão, né? Então, o fumacê que é utilizado para o combate ao mosquito, ele não causa problemas em relação à saúde do cidadão. Era isso? Medusa, 2 minutos. Boa noite, candidato Levi, né? Boa noite a todos e a todas presentes, né? É que eu vi candidato, o senhor falou ali a respeito do hospital, trazer um hospital através do PPP, né? Que é a parceria pública e privada, né? E eu vendo agora, assim, o senhor está quase respondendo uma das minhas perguntas, quando o senhor está dizendo que vão criar, que tem 2 UPAs, e a gente não vai conseguir equipar essas 2 UPAs. Estou dizendo equipar com pessoal, né, de pessoal para trabalhar. E nós, pela experiência larga que a gente tem através do SUS, a gente sabe que o nosso problema não é o hospital, não é criar mais um hospital. O nosso grande problema é a atenção básica, né? É a gente ter médicos nas unidades básicas fazendo que haja essa prevenção. Que o nosso povo necessita de ter um atendimento preventivo e não aquele atendimento curativo, que infelizmente é isso que está impregnado na cabeça, né, das pessoas, e a gente acha que quanto mais hospital criar, eu tenho dito que no hospital de clínica, lá onde estão aumentando, eu estou dizendo que aquilo ali vai ficar sobressalente, se realmente a gente fazer com que a atenção básica funcione. E então, é em cima disso que eu gostaria de saber do senhor, como fazer que nas unidades básicas a gente tenha médicos com todas as especialidades atendendo o povo, que é lá que a gente necessita, que é para tirar o desafogamento dos hospitais. Isso, sob certo aspecto, foi respondido na apresentação também, Medusa. Nós pretendemos ampliar a estratégia de saúde da família para 85% da população. E isso vai fazer com que as unidades básicas de saúde e todas as unidades que têm a estratégia de saúde da família sejam contempladas com um atendimento adequado. Porém, nós temos que fazer com que a estratégia de saúde da família seja efetivamente implementada e adequadamente utilizada. O agente tem que ir na casa da pessoa. Cada unidade de estratégia de saúde da família é responsável por 4.000 vidas. E aí, tu andando pela nossa cidade agora, tem gente que não recebe visita há 2 anos. Posso citar exemplos no Itacolomi. No posto Itacolomi tem 2 estratégias de saúde da família. Uma que é para o lado de lá da RS e outra para o lado de cá da RS. Do lado de lá da RS, o médico pediu demissão. Qual seria a coisa básica? O médico de cá atende. Não. Esses pacientes são encaminhados aqui para a unidade de atendimento do centro. A Érico Veríssimo tem 3 unidades de estratégia de saúde da família. E era uma unidade de excelência, Érico Veríssimo. Hoje nós temos um médico das 3 equipes. Então, nós estamos perdendo profissionais para a redondeza. E aí eu posso dizer, eu não atuo dentro da área do SUS, mas como eu te disse, eu fui plantonista do hospital e trabalho dentro do Hospital Dom João Becker. Há uma necessidade, sim, de termos um novo hospital, Medusa. Por quê? Se tu for na emergência do Becker hoje, tem 25 pessoas aguardando internação, internadas na emergência do hospital, aguardando vaga no andar. E não tem. Tem pessoas no SUI internadas que não é o local adequado, lá é para tu fazer o atendimento em 24 horas liberar. Tem pessoas há 8 dias lá no SUI, aguardando vaga nos hospitais. Tivemos recentemente um amigo, que é o Rocha, que eu acho que o grande pessoal conhece, o Rocha, teve durante 7 dias aqui com uma necrose de um membro inferior e não se conseguia vaga em lugar nenhum, porque não há um atendimento em vascular. Então, com certeza, nós temos que melhorar o atendimento básico. Isso não pode deixar de ser visto. Nós temos que colocar médicos nos postos de saúde. Nós temos que ampliar os atendimentos da policlínica e talvez
a ampliação seja exatamente a colocação da policlínica hoje de lá, hoje ao SUI, que vai ampliar a área. Nós não temos endócrino, nós não temos cardiologistas em número suficiente. Porém, nós precisamos ter leitos de internação, porque as pessoas precisam fazer cirurgia e não tem vaga. Nós precisamos de área de ortopedia, por exemplo, nós fazemos hoje cirurgias em ortopedia quando o paciente tem uma fratura exposta. Se o paciente tem uma fratura fechada, ele é imobilizado, é feita a redução e mandado para casa para fazer a cirurgia eletivamente. Então, nós temos que ter essa ampliação de atendimento. E isso implica necessariamente em nós termos uma ampliação de leitos hospitalares. O Hospital Dom João Becker, por estar incrustado no centro da cidade, ele não tem mais como crescer para o lado, não tem mais como crescer para o 30 segundos. Mais 30 segundos. Eu acho que vou passar um pouquinho. Porque é uma pergunta importante que eu acho que é. Né? O Hospital do João Becker está incrustado no centro da cidade. E tem aquela área, onde é uma área de estacionamento ali na Dr. Luiz, que hoje se faz o estacionamento ali, tem vaga para, eu acho que 10, 12 carros médicos. Exatamente o estacionamento dos médicos que atendem no hospital. Mas o hospital não tem como fazer uma estrutura para cima. Vamos lá. Nós não temos UTI pediátrica e neonatal, e o Hospital do João Becker não tem condições de fazer, em espaço físico, uma UTI pediátrica e neonatal. De cada 100 crianças registradas em Gravataí, 55 nascem fora de Gravataí. Hoje, se tu precisar nascer e tiver uma suspeita de um nenê que vai nascer com problema, a melhor ambulância ainda é a barriga da mãe. É tu dizer, não faz aqui, vai para Cachoeirinha, que em Cachoeirinha tem um centro obstétrico e uma UTI neonatal. Em compensação, lá não tem cirurgião, eles mandam os pacientes para nós operarmos aqui. Né? Então, apendicite, colicistite, úlcera perfurada, vem tudo para cá. Né? Gravataí atende cirurgia na área de Cachoeirinha, atende Alvorada, atende Viamão, atende Glorinha, atende Santo Antônio da Patrulha, Taquara. Taquara fechou o hospital, manda paciente para nós. Outro dia, a secretária de saúde de Três Coroas, a minha amiga, me ligou, que estava com dificuldade lá e precisava de uma cirurgia para um paciente de lá. Manda para Gravataí. Candidato, já dei uma tolerância de mais um minuto, sou obrigado a pedir para o senhor concluir, porque tá bom. tem que ser em pé de que as outras perguntas até foram mais... Eu fui mais rápido nas perguntas, isso. E essa coisa do hospital, para mim, essa pergunta do hospital, do atendimento básico... A gente tem mais 6 candidatos e tem que ser igual para todos. Marlene, 2 minutos. Candidato Levi, eu quero já me adiantar na questão da pergunta, exatamente como o Conselho do Idoso e como o Conselho de Saúde, que eu estou exercendo aqui, qual a proposta e qual o plano de ação que nós estamos aí com o nosso país envelhecido, o nosso município também apresentando, o plano para os nossos idosos, atendimento social, saúde e dignidade de ir e vir. Deu, Marlene? Como eu disse, né, hoje as secretarias, elas eventualmente não se conversam. Né? E isso é uma dificuldade. A integração das diversas secretarias vai resolver essa situação, ou pelo menos amainar um pouco a situação do idoso. O que nós queremos fazer? Há a necessidade que se faça uma integração do serviço de atendimento ao idoso, que vai permitir com que haja um fluxo melhor de atendimento, ampliando as relações entre a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Assistência Social. Isso é importante, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Assistência Social tem que se comunicar diariamente, tem que integrar, porque um diz que é a responsabilidade do outro, o outro diz que é a responsabilidade do um. E aí o idoso fica com dificuldade. E temos que estabelecer as devidas responsabilidades. Nós não podemos esquecer que o cidadão, ele é o cidadão de Gravataí, não é o cidadão da Secretaria de Saúde, não é o cidadão da Secretaria de Assistência Social. E uma outra coisa também importante, dona Marlene, é o acompanhamento das casas asilares. Isso é uma coisa muito importante aqui na cidade. Nós temos várias casas asilares sem condições hoje de dar atendimento adequado ao idoso. A senhora, que é presidente do conselho, bem sabe disso. Resolve muita situação, porque tem muitas pessoas que dependem disso, mas, infelizmente, o atendimento não é o mínimo necessário. Isso nós temos que fazer uma busca e trazer essa, então, uma integração, principalmente, entre duas secretarias, a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Assistência Social.
Então, agora eu peço para o mediador da mesa ler o termo de compromisso. Eu posso falar mais uma coisinha? É a respeito do hospital, que isso é uma batalha minha. 1 minuto. Medusa, uma coisa que nós não temos em Gravataí, um banco de sangue. Tá? Tu opera um paciente, o paciente sangra um pouquinho mais do que precisa, e tu atende um paciente baleado, esfaqueado, acidentado, nós não temos um banco de sangue adequado no hospital. Hoje nós não conseguimos mais transferir pacientes para Porto Alegre como nós conseguimos transferir antes. Às vezes tu ligar para o colega, um colega conhecido, estou com um paciente aqui com um tiro no tórax, bota um dreno e manda para Porto Alegre que a gente resolve. Hoje não se faz mais isso, tem que resolver aqui. E nós temos uma agência transfusional em Gravataí, uma agência transfusional, onde tu não consegue nem captar o sangue. Se alguém quiser doar, não é vender, é doar sangue, tem que pegar e ir lá no Sanatório Partenon, no Hemocentro, na Bento Gonçalves, a Porto Alegre, para conseguir doar sangue. Nós temos que fazer isso no período do Regis, que está aqui na plateia, foi nosso secretário da Saúde em 2012. E pagar do seu bolso a passagem. Ainda na última quarta-feira do mês, ainda tem lá o ônibus social que ainda leva. Mas nós conversamos com o pessoal do Ministério da Saúde, a Denise Beckel, que é cidadã de Gravataí, trabalhava lá na Hemorrede do Ministério da Saúde, e nós conseguimos fazer um plano para fazermos um centro de captura. Vou pedir para concluir. 10 segundos. Nós conseguimos fazer um projeto para centro de captura no Sul em 24 horas do Hemocentro, onde nós faríamos a coleta do sangue no Hemocentro, levaríamos para fazer os testes lá no Hemocentro em Porto Alegre e o sangue voltaria para o hospital. No entanto, isso aí não foi dado um andamento e perdemos esse projeto também. Obrigado. Desculpa, mas eu acho que era importante dar as informações, são coisas que nós fizemos e que não... A rigidez da mesa é porque tem que ser igual para todos os demais. Nesse momento, convido o presidente do Conselho Municipal de Saúde, Esmeraldo Nascimento, e o candidato Levi Lourenço Melo, para que junto comigo a gente assine ali o termo de compromisso com o Conselho Municipal de Saúde. Carlos. Bom, passo a palavra ao presidente do Conselho, o senhor Esmeraldo Nascimento, para que ele faça o encerramento da nossa audiência. Bom,
De minha parte,